Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui todas as segundas-feiras, às 21 horas, ao vivo pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17, e depois esse vídeo vai lá para o nosso canal do YouTube também, Ângela Esteve 17. Se você ainda não é inscrito, se inscreva lá no canal, lá tem uma playlist de todos os evangelhos que a gente tem realizado aqui durante esses 2, 3 anos aqui, quando nós começamos a fazer esse evangelho a partir da pandemia. E como, é claro, né, tem trazido bons resultados para alcançando mais pessoas, né, não só aqui de São Paulo, que é a cidade onde eu estou, mas alcançando todo o Brasil e até o exterior também. Então, a gente tem que expandir esses conhecimentos, né? Porque eles são muito importantes na nossa vida diária. A gente sempre procura trazer temas aqui que nos dizem respeito às nossas emoções, ao nosso comportamento, à nossa vida realmente. É o momento que a gente tira da semana para refletir um pouquinho a vida à luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Então, muito boa noite para quem está entrando aí agora, e vamos iniciar então o Evangelho agradecendo a Deus nosso Pai, agradecendo ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em nome do bem, do amor e da fraternidade. Pedimos ao nosso Mestre que esteja mais uma vez no meio de nós, para que nós possamos realizar esse Evangelho com toda a paz e com toda a harmonia. E assim, nós pedimos licença, iniciamos dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que eu sei que é muito importante, a gente escuta muito isso das pessoas, nos nossos atendimentos, no atendimento clínico também, é as pessoas sempre se queixarem, falarem a respeito da tristeza e da melancolia. E muita gente anda muito triste, outros andam muito melancólicos. E a gente foi procurar aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem um item que fala sobre isso, está no capítulo 5, no item 25, que fala sobre a melancolia. Mas a gente sempre traz, aonde que está isso no Evangelho? Nas bem-aventuranças. Nas bem-aventuranças, Jesus fala: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que agora choram, porque rireis. Essas passagens estão em Mateus, no capítulo 5, versículos de 5, 6 e 10, e também em Lucas, no capítulo 6, versículo 24 e 25. E aqui, Jesus está nas bem-aventuranças falando que nós somos bem-aventurados, porque seremos consolados do choro, porque riremos depois. E muita gente se pega nisso e fala: mas como é que pode ser isso? Né? Na realidade, todos nós, na nossa vida aqui na Terra, trazemos dentro de nós emoções que são emoções básicas. Quais são essas emoções básicas? O medo, a alegria, a raiva, a tristeza e o afeto. Isso é inerente a todo ser humano. Claro que tudo isso é natural que aconteça. O medo, se nós não tivéssemos medo de absolutamente nada,
nós nem sobreviveríamos, porque se a gente não tem medo do perigo, nós iríamos sempre nos colocar em perigo e provavelmente poderíamos até perder a vida física. Então o medo ele é necessário para que nós sejamos prudentes. A afetividade, ela é importante, porque todos nós necessitamos de afeto. Nós somos seres sociáveis e nós vivemos em sociedade e a afetividade faz parte do relacionamento humano. A raiva também faz parte. A raiva é o nosso fogo interior, é aquilo que faz com que a gente se movimente, que a gente se levante, que a gente dê a volta por cima, que a gente produza. Tudo isso dentro dos seus níveis normais. A tristeza também. Quando nós perdemos a convivência de uma pessoa, quando um amigo vai embora, quando alguém desencarna, muito querido perto de nós, quando nós muitas vezes perdemos alguma oportunidade na vida, às vezes um emprego, é normal que a gente sinta tristeza. O que não é normal é que a gente estacione na tristeza. Então, a tristeza enquanto emoção, ela existe e nós compreendemos isso e geralmente tem uma razão para ter isso. O problema é que hoje em dia tem muita gente sentindo uma tristeza prolongada que se torna uma melancolia. E muitas vezes a pessoa nem sabe por quê. É como se fosse uma tristeza profunda que se apodera, né, dos nossos corações e acaba fazendo sentir a vida amarga. É como se a gente estivesse preso dentro de algum lugar, amarrado em algum lugar, e a gente não conseguisse sair. Isso é a melancolia. E muitas vezes, em alguns momentos da nossa vida, a gente sente isso. Porque vejamos, nós somos seres inteligentes, criados por uma inteligência, pela inteligência sublime do Criador. E é claro que com todas as potencialidades dele em germe dentro de nós para desenvolver. E nós nos utilizamos do elemento material para fazer esse desenvolvimento. Então utilizamos corpos, utilizamos as encarnações, utilizamos os recursos que cada encarnação oferece para nós, para que a gente desenvolva essa inteligência. Mas mesmo quando a gente está encarnado, a gente tem a sensação de uma liberdade quando a gente dorme. Todo mundo, quando dorme, se desprende parcialmente do envoltório físico. E o espírito experimenta uma certa liberdade nesses momentos de desprendimento. Por isso que muitas pessoas que têm depressão, um dos sintomas, um comportamento autoaliviador, é dormir muito. Porque o espírito se sente livre. Livre do quê? Desta matéria mais densa. Nós ocupamos um corpo físico hoje e carregamos um computador aqui que nos limita enquanto seres inteligentes que nós somos. Nós não utilizamos nem 5%
Tem gente que nem 1% da nossa capacidade. Pessoas que vivem muito automatizadas no plano físico não utiliza. O fato da pessoa trabalhar ou de produzir alguma coisa não significa que ela esteja usando constantemente o máximo dela. Então, quando a gente sente essa melancolia, é como se o nosso espírito quisesse se libertar disso. Quisesse alçar um voo para algum lugar, para alguma coisa que é livre. E não adianta a gente querer sentir essa liberdade, porque os nossos esforços são inúteis e a gente não consegue. Estamos aqui presos e limitados aos 5 sentidos. E é por isso que vem essa sensação de melancolia. E isso pode se prolongar na medida em que nós alimentarmos isso. Por isso é importante que nós resistamos a essa tentação de entrar nesses estados por muito tempo, nessas energias, ficar com essas impressões. Porque isso começa a enfraquecer a nossa vontade. E a pessoa vai perdendo a vontade de viver, a vontade de realizar, a vontade de fazer as coisas. E é claro que isto também pode ser um caminho para a depressão. Então, quando a gente começa a sentir uma tristeza que não sabe de onde vem, e começa a alimentar muito esse estado melancólico, nós temos que ficar atentos. Eu sempre digo que nós vivemos aqui no mundo, nós precisamos sempre estar nos observando. A posição do observador. Qual é a natureza do pensamento que está passando pela nossa cabeça? Será que a gente está desanimando porque existe um motivo real? Ou é apenas uma coisa que nós estamos criando? É preciso a gente fazer perguntas para nós mesmos. Esse diálogo interno que a gente deve ter com a gente mesmo, ele é constante. Então, sempre procurar a raiz da onde que está vindo isso. E é óbvio que se acontecer dessa tristeza estar muito prolongada, de entrar nesse campo da melancolia e a pessoa não conseguir essas respostas, é necessário sim procurar ajuda terapêutica. Porque sim, pela terapia a gente vai poder investigar qual é a raiz de tudo isso. Agora, Deus, Ele nos criou para desenvolver as potencialidades que nós carregamos. E nós precisamos entender que mesmo entendendo sobre a espiritualidade, nós vivemos inseridos nesse corpo. E esse corpo é um instrumento. E nós temos um tempo de utilização desse instrumento. A contagem começou quando nós nascemos. A durabilidade que ele vai ter depende muito de nós também. Não é só dizer que a gente vive até quando Deus quer. Não é assim. Nós interferimos muito no tempo em que nós vamos ficar aqui. Porque a pessoa que começa a desistir, porque entra nesses estados melancólicos frequentemente e não procura ajuda, ela pode sim, inconscientemente, estar provocando a própria perda do corpo físico. O nosso corpo, ele responde aos nossos pensamentos e emoções. Aquilo que a gente pensa controla a emoção. O que nós sentimos, nós passamos para nossas células. Nós sabemos que a vida aqui na matéria não é fácil. É um desafio para o nosso espírito. Encarcerado, limitado. E muitas vezes a gente sente essa melancolia assim. Essa vontade de uma liberdade
de expandir essa liberdade. Mas nós precisamos nos observar para não nos mantermos ligados nisso o tempo todo, porque isso pode trazer problema. Por isso que para lidar com essa melancolia que muitas vezes se apodera de nós, nós precisamos colocar energia moral. Sim, energia moral é poder, é força que irradia da nossa alma, do nosso espírito. Não, e não deixar que o nosso espírito se afunde nisso. Nós já temos conhecimento aqui do porquê estamos aqui. Estamos aqui para evoluir e para desenvolver um trabalho, uma missão, grande ou pequena, não importa. Se ela vai ser uma missão que vai vir a público ou no nosso cantinho, na nossa vida, também não importa. Nós estamos trabalhando o tempo todo para a nossa evolução moral. E todos nós temos essa força, essa energia moral por natureza divina. Não é que o Pai vai dar isso para nós, não. Todos nós já carregamos essa força por natureza divina. Nós todos somos dignos de amor, de bondade, de felicidade. E isso nos traz uma coisa chamada dignidade. E nós, como espíritos reencarnados que estamos aqui, precisamos agir com dignidade diante desta oportunidade que nos foi dada. Muitos irmãos nossos de humanidade estão aguardando essa oportunidade que nós temos hoje e esperam pacientemente a sua vez. Então, muitas pessoas se sentem indignas de viver aqui na Terra, ou não dão a importância devida ao seu momento encarnatório. Muitas vezes porque essa pessoa traz culpas, e culpas até inconscientes. Mas nós não devemos nos punir por qualquer coisa, ou achar que não temos o merecimento das coisas. Nós merecemos tudo, sim. E quando eu digo tudo, eu não estou falando de coisas materiais. As pessoas sempre encaram o merecer tudo apenas como aquisições de coisas materiais. Nós merecemos muito mais do que isso. Nós merecemos afeto, nós merecemos amor, nós merecemos vida. E é com isso que a gente deve trabalhar para que brote a alegria dentro de nós. A alegria é a força motriz que faz com que todas as moléculas, as células do nosso corpo se movimente para o bem. A alegria é a protagonista do nosso sucesso. Em qualquer área que nós estejamos trabalhando, uma pessoa sem alegria é muito difícil alcançar um sucesso. Mas o sucesso não só material, o sucesso espiritual, a sua ascensão, aquela autonomia que todos nós devemos ter e caminhar com ela, para que a gente com alegria, a gente não se sinta algemado ao planeta. O nosso planeta é um planeta generoso. É generoso, nos dá um corpo perfeito para que a gente utilize. Se a gente analisar bem, o nosso corpo é igual à Terra. Os elementos químicos que tem no planeta, a terra, o fogo, o ar, tudo isso está dentro de nós. É um instrumento maravilhoso que nos foi concedido. E ao invés da gente simplesmente olhar a vida por esse ângulo, como uma dádiva divina, a gente olha como algema, como prisão. E é por isso que nós entramos nesse estado de melancolia, de tristeza.
E a gente tem que extirpar isso. Como? Agradecendo a vida pela oportunidade. Agradecendo porque a gente está aqui. Não fôssemos nós merecedores, não estaríamos aqui. Se nós tivermos atitudes equivocadas no nosso passado, seja lá no nosso passado espiritual ou mesmo desta encarnação, nós não podemos ficar parados no sentimento de culpa ou do não merecimento. Muito pelo contrário. Isso é uma sombra da alma. Essa questão de não merecer, de culpa, isso faz com que o ser se sinta inferiorizado, isso faz com que dê uma sensação de abandono do próprio Criador, se tornando frágil, se sentindo indigno, incapacitado, e é claro, com a estima lá embaixo. E se a gente faz isso com a gente, nesses estados de melancolia, nós estamos cometendo um erro maior ainda. Porque somente o fato de estar aqui, encarnado, já é um pedido do Criador para que a gente evolua. Nós vamos errar no nosso caminho, todos nós. O erro faz parte do nosso progresso espiritual. O erro faz parte do aprendizado. Nenhuma criança aprende a andar sem levar os seus tombos. E nós, como espíritos em evolução que somos, também vamos ter os nossos tombos. Às vezes algumas recaídas, mas o importante sempre é que a gente se levante. Nunca devemos nos estacionar na indignidade, na tristeza, nesse sentimento de inferioridade, de baixa estima. Não. Isso não condiz com a nossa natureza divina. E todos nós aqui somos seres criados por um único Criador, por uma única inteligência. Por isso, é preciso olhar para as nossas imperfeições, sim. Eu não diria nem que são imperfeições. Olhar para as nossas experiências. E analisar o resultado do que é bom ou do que é ruim. O Evangelho é rico de receitas de como viver bem. Porque senão a gente vai cair nesse processo melancólico. Vamos nos colocar para baixo. E já vai ser uma prova muito grande ter essa estima empobrecida e o medo de avançar e ter de se reconhecer infalível. Não. Seja qual for a condição que a gente tenha, seja física, social, familiar, não importa. As nossas provações, elas vão ter características de conformidade com os nossos estados íntimos a serem superados. Porque existe uma lei chamada de afinidade e a gente vai se juntar com outras mentes iguais. E nós não podemos entrar nesse campo, porque quem fica alimentando muita melancolia, muita tristeza, entra num sentimento de indignidade. E nós não podemos deixar isso acontecer. Porque senão a gente começa a entrar numa outra zona do nosso psiquismo, que é o egoísmo. Porque aí a gente se torna diferente de todo mundo. E não somos. Somos todos criados iguais.
Todos nós sofremos e nos alegramos pelas mesmas coisas, só que em momentos diferentes. Cada um está vivendo o seu processo. Por isso, nós precisamos cuidar daquilo que nós vibramos, com aquilo que nós pensamos. A onda mental, ela é muito poderosa. Ela ronda toda a psicosfera do nosso planeta e vai se juntar com mentes afins. E muitas vezes, uma melancolia, uma tristeza mal cuidada, pode se tornar até um processo obsessivo. E aí ter consequências ainda muito mais funestas. Então, minha gente, vamos procurar trabalhar isso. E o antibiótico para que a gente possa cuidar disso é o auto-amor. Nós precisamos cultivar esse auto-amor, porque ele é o escudo que nos vai proteger dessa energia deletéria, essa energia ruim, e vai evitar que a gente se contagie com outros que vibram nessa mesma sintonia. Vamos afastar de nós o lixo mental, do não merecimento, da indignidade, do abandono. Nós precisamos deixar isso de lado. Nós já temos maioridade e conhecimento espiritual suficiente já para fazer isso. E quando a gente não consegue, sozinho a gente pede ajuda. E muitas vezes uma oração é uma ajuda. Pedir a Jesus que nos ajude nesse processo. Porque Ele pode estar conosco em qualquer momento e lugar. Numa prece. Poxa vida, Ele nunca se negou a ajudar quem o procurasse. Porque Ele iria se negar a te ajudar. Ou a mim ou a qualquer um de nós. Se a gente já está procurando uma higiene moral e psíquica na nossa vida, a gente conta também com forças da luz, com forças de uma egrégora espiritual maior para nos ajudar. Se a lei da afinidade é para o lado ruim, mas existe também a egrégora que a gente faz do lado bom. E se a gente se esforça de evoluir moralmente, é claro que a gente vai poder contar com a ajuda desses que estão à nossa frente também, mais evoluídos. E a gente pode pedir a Jesus a todo momento, pedindo para Ele que nos ajude, para que a gente zele pelo nosso ambiente íntimo. Que a gente converse, que a gente faça uma prece de coração. Que a gente se espelhe no exemplo que Ele deixou. Em nenhum momento, mesmo nos momentos mais apreensivos da vida dele, Ele nunca deixou que a tristeza e nem a melancolia contagiasse o seu colégio apostolar. E nós também precisamos entrar nessa vibração de dignidade, cuidar do nosso ambiente espiritual. É preciso a gente sintonizar com as pessoas que também estão resgatando essa dignidade interior. Nos juntar com mentes que também querem evoluir. Como nós que estamos aqui hoje, ouvindo esse evangelho. As pessoas que estão aqui, que estão ouvindo agora ou que vão ver isso depois, com certeza já estão procurando se melhorar de alguma forma. E esse é o caminho. Porque essa irradiação do bem, ela também contagia. E é claro que se a gente começa a se ligar nisso, a gente vai desenvolvendo um outro canal de comunicação com a espiritualidade, que é a intuição. A gente não fica tão preso a só 5 sentidos. E essa intuição vai passando a luz espiritual que vai se derramar pelo bem comum, vai se derramar sobre nós.
Então, minha gente, vamos procurar nos observar. Observar que tipo de pensamento que a gente está pensando muito. Porque pensamentos passam de todos os tipos, todos os dias, passam várias coisas pela nossa mente. Mas vamos perceber que sempre tem alguns que a gente pensa mais. E que causam determinadas emoções dentro de nós. É esses que a gente precisa observar. A natureza desses pensamentos. Se a gente fica várias vezes no dia se recriminando, se colocando culpa, desistindo, ora zangado, ora triste, com muitas alterações de humor, a gente tem que prestar atenção. Por quê? Começar a se perguntar, o que é que eu estou pensando que está causando isso? E aí é um momento, se realmente a minha mente está muito poluída por muita coisa, às vezes por coisas que a gente escuta nos meios de comunicação, e a gente começa a vibrar numa sintonia não muito boa, que nos causam até tristeza, vamos sair da sintonia, a gente pode. É uma decisão nossa. Pega um livro de mensagens, vai no Google, coloca uma mensagem espiritual, faz uma oração, põe uma música bacana de meditação. Tem tanta coisa boa e sai dessa sintonia. Não se demore muito aí, porque o que é hoje uma melancolia, a gente entende, é um estado da alma. Às vezes a gente vai sentir isso, vai sentir. Mas a questão não é o sentir ou não sentir, é como lidar com isso. Nós não podemos deixar que ela faça morada dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito. É esse o ponto. E se equívocos foram feitos no passado, que hoje nos fazem chorar ainda, ou sofrer, a gente tem que confiar nas palavras de Jesus. Nós somos bem-aventurados porque nós estamos resgatando dentro de nós todas essas emoções. E com certeza, nos observando, procurando mudar a nossa sintonia, procurando trabalhar no bem, procurando recuperar a nossa dignidade de filhos de Deus. Com certeza, a gente vai conseguir passar por isso muito rápido. E sempre lembrando, quando a gente não consegue fazer esse trabalho sozinho, vamos pedir ajuda. Todos os recursos que a gente vai precisar, Deus coloca no nosso caminho. O problema é que muitas vezes precisa da nossa decisão para que o bem aconteça na nossa vida. Vamos procurar pensar mais no bem, fazer com que a massa crítica desse planeta vibre mais no bem. Vamos ser mais positivos. Nós não estamos largados aqui à revelia do destino. Ninguém está. Nem a nossa terra também. Todos nós, seja coletivamente ou individualmente, estamos sendo cuidados. A questão é aonde que a gente dá abertura para isso. E aí vai depender de cada um de nós. E nós vamos então agradecer ao nosso Mestre por essas palavras tão acolhedoras. Quando ele fala das bem-aventuranças, o nosso espírito ele se eleva e ele fala das nossas esperanças, da nossa vista para o futuro que nos acena. E esse futuro, dependendo do quanto a gente agora trabalhe para ele, ele chega mais rápido. E não é lá na frente, lá quando a gente morrer, não. É agora, porque o nosso mundo,
A nossa vida, ela só acontece aqui dentro. O lado de fora é apenas projeção da mente das pessoas. Mas o nosso mundo, a nossa vivência só acontece aqui dentro. E quando a gente se harmoniza aqui dentro, tudo fica muito melhor. E aí, onde quer que o nosso espírito sopre, nós estaremos bem. Então, que o nosso Mestre possa nos abençoar mais uma vez, derramando as suas bênçãos sobre nós, sobre cada pessoa que escuta esse Evangelho. Que Ele possa, com o seu amor que é tão grande, tocar o coração de cada um e nos ajudar a abrir o entendimento das verdades divinas. Que esse Evangelho não seja apenas uma letra morta, mas que com essas informações, com suas palavras, nós possamos nos inspirar, para que nós possamos construir a nossa felicidade e a felicidade de todos que estejam à nossa volta. E nós te agradecemos, Senhor, pela lição da noite e te pedimos que seja conosco hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a vocês também. Muito obrigado por ter ficado aqui até o final. Não esqueçam de curtir esse vídeo depois que ele vai lá para o feed, também lá no nosso canal do YouTube, e compartilha com as pessoas que você ama. Que vocês tenham aí, que nós tenhamos, né, uma excelente semana que se inicia hoje, um novo tempo, um tempo de mais alegria. Porque se cada um de nós começarmos a vivenciar um pouquinho de alegria, essa alegria vai se contagiar a todos aqueles que passarem por nós. Tá bom? Que você seja, é o meu desejo, que você seja aí um instrumento da alegria no mundo, porque o mundo está precisando. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho, muita gratidão a todos vocês. Um beijo e fiquem na paz do nosso Mestre Jesus. Muito obrigada.